Quando eu era mais novo, ficava olhando aqueles gráficos das bolsas de valores, subindo e descendo, ficava vendo aqueles filmes onde aparecia um monte de gente segurando papéis numa sala agitada, cheia de monitores, de gráficos, e ficava pensando o quão aquilo era distante de mim, algo completamente fora da minha realidade. Ou seja, investimento é para investidor, para pessoas que têm um conhecimento que eu não tenho, ninguém da minha família tem e eu acho que nunca vou ter. E de fato, investir já foi mais complicado anos atrás. Você literalmente tinha que ir até a bolsa de valores e comprar ou negociar os títulos do fracionamento de uma determinada empresa que estava sendo negociada ali. Acontece que hoje, 2023, investir é muito fácil, qualquer pessoa pode começar e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo. Hoje você não precisa mais do que uma conta em um banco, uma conta em uma corretora, que pode ser inclusive do próprio banco que você tem conta, e assim, através de um aplicativo que geralmente é muito intuitivo, você vai olhar os ativos que estão disponíveis para você poder escolher qual investimento você vai fazer. Essa corretora está diretamente ligada à B3, que antigamente se chamava Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Além das ações de empresas que você deve estar habituado a ver nesses filmes, você tem acesso a fundos de investimento imobiliário, outros fundos de índice, renda fixa e variável, como CDB, Tesouro Direto e uma infinidade de investimentos. Lembrando que na renda fixa costuma ser um investimento mais conservador, onde você já tem uma certa previsão do quanto você vai ganhar ao longo do tempo. Já na renda variável você não tem essa segurança, por outro lado você tem um risco de perder dinheiro ou de ganhar muito mais, ou seja, a variação é muito maior. Essas corretoras é quase como se você entrasse num site da Amazon ou do Submarino. Você vai ter acesso aos ativos, aos códigos desses ativos, a cotação do dia, ou seja, qual o valor aproximado que as pessoas estão negociando aquele ativo, e você pode comprar esses ativos no ato, utilizando o saldo da sua conta corrente. Assim como os rendimentos desses ativos, seja o avanço do montante do dinheiro que você tem, como também os dividendos que aquela ação está pagando para você, tudo já cai automaticamente na mesma conta corrente que está atrelada a essa corretora. Agora o passo a passo da estratégia que você tem que criar antes de iniciar o processo, até literalmente a abertura da sua conta junto à corretora, que é onde você vai entrar para poder fazer essas compras e vendas. Vamos falar de mentalidade? Primeira coisa é mudar a sua mentalidade, ajustar a sua mentalidade. Isso é muito importante porque investimento é um jogo de adulto, é um jogo que tem que ter muita responsabilidade. Você é um investidor dopaminérgico, você sabe o que você está fazendo, você está estudando para ser o mais assertivo, para saber fazer análises e não seguir a boiada. Andar com seus próprios pés. Não tem mágica, pessoal. Se você pensa em enriquecer do dia para a noite ou de ter um grande ganho num curto espaço de tempo, você está arriscando a investir em algo não perene. Ou seja, algo muito volátil que pode não sustentar por muito tempo, que tem pouca solidez, ou seja, é quase uma loteria. E você não quer isso, você quer algo sólido para construir um patrimônio. Também recomendo que você fique distante de todo o esquema de pirâmide ou marketing multinível. E mesmo que algumas pessoas tentem te convencer de que é algo seguro, que é algo sustentável, eu não acredito nisso e não coloco um centavo nesse tipo de aplicação. E sim, vai levar tempo. Imagine que você começa com uma horta dentro da sua casa e essa horta vai gerando os primeiros frutos. Agora imagina que sempre que você faz um aporte, você está expandindo a quantidade de sementes e o tamanho desse terreno. Agora imagine que com o passar do tempo você começa a ter uma pequena propriedade, depois um imenso latifúndio, onde você vai fazer uma colheita gigantesca de dividendos e de frutos ali. Fazendo da maneira certa, a sua horta vai crescer. Eu garanto isso a você. Agora você tem que ativar a dopamina da forma certa, ou seja, criar gosto pelo processo, comprar cada pequena ação como se fosse uma linda semente que você está plantando no seu terreno, regando todos os dias para começar a colher os pequenos frutos, antes daquela safra gigantesca que pode estar te esperando daqui a alguns anos. E o tempo passa rápido. Então, como não tem como você voltar no tempo e começar 10, 20 anos atrás, começa agora. É o mínimo que você tem a fazer. A próxima dica é você construir uma carteira de liquidez rápida para imprevisto. Tá prestando atenção? Fica focado. De pelo menos 6 meses da sua renda atual. E se não for a sua renda, mas pelo menos dos seus gastos mensais. Por exemplo, vamos dizer que você gasta R$2.000 por mês. É interessante que você tenha uma margem de segurança de pelo menos 6 meses. Ou seja, colocar numa aplicação de liquidez rápida até 12 mil, que seria mais ou menos o seu gasto durante 6 meses. Você pode optar por CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic, Fundo DI e por aí vai. E algumas pessoas podem até questionar que você já pode ter esse colchão
padrão até mesmo com ações. Ações de boas empresas. Porque mesmo que você tenha um imprevisto, se não for algo extremamente urgente, você pode vender as suas ações e ter o dinheiro na sua conta em 2 ou 3 dias. Acontece que isso não é tão seguro assim, porque você pode, numa emergência, ter que se desfazer dos papéis no momento que a cotação esteja abaixo do valor que você pagou no passado. Ou seja, você vai acabar tomando prejuízo. Então, o primeiro colchãozinho, o primeiro investimento, de preferência, é algo que tenha liquidez imediata, que tenha um rendimento mínimo e que possa te dar um sossego de 6 meses. Próximo passo do investidor dopaminérgico: defina uma estratégia. Você pensa em se aposentar? Eu penso, e acho que você deveria também. Então existem várias formas de fazer isso acontecer. Uma delas, como eu já falei em outro vídeo, é você pensar e iniciar uma previdência privada. E os principais bancos do Brasil oferecem sim planos de previdência que você pode começar investindo até R$100 por mês, mas já começa a contar no montante que no futuro, daqui 20, 25, 35 anos, você vai poder desfrutar do resultado daquele investimento. Por exemplo, uma conta simples. Pegue o valor que você gostaria de ter para se aposentar. Mais de R$300. Hoje, por exemplo, vamos dizer que você queira se aposentar com R$10.000 por mês. Então você multiplica isso por 200. Isso dá R$2 milhões. Isso implica que você precisa acumular um capital de R$2 milhões caso queira um rendimento bem conservador de 0,5% ao mês. Assim você teria um rendimento mínimo de R$10.000 por mês. Porém, existem aplicações que pagam bem mais que isso, até acima de 1% ao mês, como fundos imobiliários e boas ações de dividendos. Mas Yuri, R$2 milhões é dinheiro infinito, eu nunca vou juntar esse dinheiro. Calma, você vai sim. Acompanhe o cálculo também. Se você juntar religiosamente R$600 por mês num CDB, em 30 anos você vai ter R$2.120.000. Agora, olha a mágica dos juros compostos. Se você juntar o dobro, R$1.200 por mês, nos mesmos 30 anos você vai ter mais de R$4.200.000. Ou seja, daria para se aposentar até com o dobro do valor, R$20.000 ou até mais que isso. Estou colocando uma conta conservadora. E lembre-se, você que é investidor dopaminérgico, você tem que ter uma visão estratégica e de longo prazo. Chegar nos primeiros R$100.000 de investimento é o passo mais difícil, é a tarefa mais difícil que você tem. E depois o montante ele vai crescer muito mais rapidamente. Tenha resiliência nesses primeiros R$100.000. Outra coisa, se a sua estratégia for mais curto prazo, lembre-se que quanto mais curto prazo, maior o risco que você vai ter que correr. Lembrando, pessoal, que essa palavra risco, ela é um pouco negativa demais. Lembre-se que o risco é de você perder, mas ganhar muito mais também. Então você vai ter que ter um risco moderado para alto se você quiser encurtar esse tempo aí. A ideia é você semear o máximo possível que você puder. Por exemplo, se você está lá depositando R$600 por mês, aportando nos seus investimentos, e aí tem algum mês que de repente você não consegue aportar nada, tenta colocar pelo menos R$100. Já no final do ano, vamos dizer que você explode de vendas, você tem um faturamento muito maior, você vai lá e aporta R$2.000, R$3.000. Ou seja, tenta manter um piso de pelo menos 600 de investimento nesse exemplo, mas não se esquecendo que você pode aumentar esse valor para acelerar esse processo. Lembre-se de cuidar do seu projeto de ter um latifúndio. Outra estratégia também é você focar em ações de crescimento. Ou seja, numa empresa que você fez uma análise dopaminérgica, viu que ela tem um potencial de crescer bastante nos próximos anos, e aí você faz um grande aporte, se for possível, e espera valorizar para depois vender. E aí, com esse ganho que você teve em pouco tempo, você pode distribuir em outros investimentos. É mais arriscado e eu recomendo para as pessoas que já sabem melhor o que estão fazendo, que já têm um pouco mais de estrada e de estudo. A minha estratégia é buy and hold. Significa que, salvo algum problema que a empresa tenha, todos os ativos que eu compro na bolsa, eu não pretendo me desfazer deles. Eu não vou vender por nada, vou deixar ali como se fosse uma nova plantinha que eu estou colocando na minha horta para construir o meu latifúndio. Recomendo você começar pelo mais simples. Uma estratégia buy and hold é muito boa para você começar. Você vai observar os dividendos caindo na conta, os rendimentos mês a mês, vai tomar gosto por isso, vai ativar sua dopamina. E aí, claro, com o passar dos anos, você pode sim adotando outras estratégias e arriscando um pouco mais. Próximo passo, procure uma corretora de investimento. No Brasil você encontra várias corretoras, que é por onde você vai ter acesso à B3, que é a Bolsa de Valores. Pode ser Rico Investimento, XP Investimento, BTG Pactual, além dos bancos principais, como o Banco do Brasil, Itaú, ou os bancos digitais, como por exemplo o Banco Inter. Agora, atenção, é importante você observar as taxas da sua corretora. Ela cobra corretagem, que é geralmente uma taxa cobrada por cada transação que você faz, uma ordem de compra, uma ordem de venda,
empresa, ela cobra aquela taxa mínima de você, que pode ser um valor fixo ou uma porcentagem da negociação. Tem taxa de custódia também, para que ela fique guardando os seus ativos, ela cobra uma taxa de manutenção. Taxa de emolumentos, que geralmente é uma taxa obrigatória que as corretoras têm que repassar para você, para manter o funcionamento da própria B3, que é a Bolsa de Valores. Ou mesmo uma taxa de performance, que acontece quando você contrata corretoras, que você pode ter acesso a algum analista ou um grupo de pessoas que vai poder te ajudar a tomar as melhores decisões. E aí, se de repente aquela carteira que a pessoa montou conseguir um lucro acima do que você estava esperando, eles podem ficar com uma pequena porcentagem desse lucro também, como se fosse um 10% ali, uma gratificação pela estratégia que eles montaram para você. Ou seja, você precisa ver aquilo que faz sentido para você. Por outro lado, se você é um investidor iniciante, um investidor dopaminérgico, você é alguém que vai aprender a jogar o jogo sozinho. Você não vai seguir a boiada, você vai seguir as suas próprias conclusões, os seus próprios estudos caso a caso. E é normal você errar de vez em quando. Nem todo mundo acerta. Até as pessoas mesmo que você pode contratar da sua corretora podem fazer uma análise equivocada, embora provavelmente eles tenham um estudo e informações importantes para que errem o mínimo possível, porque quanto mais os clientes deles ganham, mais eles ganham também. Mas ao invés de você ficar sempre na mão de terceiros, você, investidor dopaminérgico, vai aprender o jogo. Ou seja, recomendo que você comece pelo mais básico. Abre uma conta digital dessa sem tarifa, pega uma que tenha um home broker, ou seja, uma área de investimentos que tenha acesso a B3, acesso à Bolsa de Valores, como por exemplo o Banco Inter, que é muito simples e muito intuitivo. Você pode começar por lá. Eu utilizo o Banco do Brasil já há muito tempo, que não me cobra corretagem, só os emolumentos da própria B3. E apesar de ter um aplicativo que eu não acho que seja tão intuitivo, ele me supre muito bem para aquilo que eu quero. A minha conta corrente, que está atrelada a essa área de investimento, já existe há muitos anos, então eu estou confortável assim. E observe a taxa de transferência de recursos. Por exemplo, se você tem uma corretora que não tem uma conta corrente atrelada, veja quais são os custos de você transferir recursos para a corretora e depois pegar os rendimentos e o que você quiser, transferir de volta para a conta corrente se isso tem um custo e que faz sentido para você. Eu acredito por isso mesmo que você deve começar com uma corretora de um próprio banco, como por exemplo o Banco Inter, que tem a própria integração e não cobra para esse tipo de transferência. Mas aí vai do seu gosto. Você precisa se informar no site da corretora a respeito desses procedimentos e quais as taxas que eles estão cobrando de você. Agora, uma dica muito importante para você ter uma visão ampla do que está acontecendo na sua carteira: tem acesso a ferramentas e sites que podem te ajudar a acompanhar a Bolsa de Valores, os ativos que você está de olho e até mesmo gerir a sua própria carteira de investimento. Existem vários exemplos que você pode fazer uma conta gratuita, como Funds Explorer, Investidor 10, Status Invest, e se possível, contrate um sistema que você pode fazer uma ligação com a B3, ou seja, esse sistema ele vai entrar na B3, na sua carteira, através de uma integração que você vai fazer dentro do site, e você vai poder acompanhar a evolução, a compra e venda dos ativos que você tem naquela carteira, criando gráficos, porcentagem de crescimento da carteira, comparativos, e para isso eu assino o site MyProfitWeb. Mas também existem opções gratuitas, como por exemplo Google Finance, Investing.com, Bússola do Investidor e muito mais. E aí, investidor dopaminérgico, gostou desse vídeo? Te ajudou a iniciar esse processo? Deixa o comentário aqui, vamos trocar uma ideia. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.